Mas há uma segunda consequência. E eu tenho uma suspeita. Mas vamos olhar a segunda consequência e eu vou enunciar a minha suspeita. Mas vejam aí o que diz 1 Crônicas 5, 1 e 2. É surpreendente isso. Muitos séculos se passaram. Séculos se passaram. Estamos agora no primeiro livro das Crônicas. Na época dos reis de Israel. E veja o que o texto diz. Quanto aos filhos de Ruben, não são os filhos da primeira geração, são os descendentes de muitos séculos depois, muitos e muitos séculos depois. O texto diz, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, e aí vem, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Isso teve reflexos tribais. Vejam a sequência. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. A monarquia veio de Judá, porém o direito da primogenitura foi de José. Nunca na história de Israel, nunca o primogênito Ruben teve um descendente que reinou. Nunca. As consequências do seu pecado atingiram toda a sua posteridade. Ele era o primogênito. Se tivesse que haver um rei em Israel, deveria vir dele. Mas toda a sua descendência ao longo dos séculos nunca produziu um rei sequer. Todos sempre foram marcados por estarem abaixo, mais fracos do que os seus irmãos mais novos. E o que nós deduzimos disso? Bem, temos que ser cuidadosos aqui. Mas parece que o que temos aqui é um sinal de que é muito possível, isso não é uma regra, isso não é uma lei, mas é muito possível que os seus atos de imoralidade reverberem e reflitam na vida dos seus descendentes por muitos e muitos anos, fazendo-os sofrer. Como? Não sabemos. Isso é uma norma? Não. Como eu sei que não é uma norma? Porque não aconteceu isso com Judá. Judá teve uma descendência de reis. E Judá foi imoral. Mas é diferente com Ruben. Ruben, a imoralidade dele produziu efeitos nos seus descendentes. É uma norma? Não. Mas pode acontecer? Pode. Como eu sei? Aconteceu com ele. Eu vou arriscar? Não. Claro que não. Porque aprendo aqui uma lição. Deus, uma coisa Ele faz com certeza. Quando eu caio na imoralidade, vivo na imoralidade, a minha dignidade, a minha honra e a minha grandeza se esvaem, desaparecem. Eu perco o respeito da minha família. Mas há uma segunda consequência que pode ocorrer. O meu ato de imoralidade pode prejudicar os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos, fazendo-os sofrer, tendo impactos negativos na sua história, por longos e longos anos, como aconteceu com a descendência de Ruben. Nós não sabemos, por isso não é bom brincar com essas coisas.